Você e eu fomos criados para adorar. Para adorar. Simples assim. Se você não estiver adorando a Deus, você está adorando ou algo ou alguém. Possivelmente, alguma adoração, ou as pessoas que estão adorando a riqueza. A riqueza, sim, é mamon. A riqueza, sim, pode ser transformada em entidade. Então a Bíblia fala, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí eu falo para você, que eles achavam que ser bênção, por isso que eu falei em um dos lugares que eu escrevi, eu coloquei teologia da prosperidade ou a teologia da pobreza. Qual é a correta, né? Por quê? Porque para eles e para nós aqui no nosso cotidiano, no nosso contexto, uma pessoa rica é uma pessoa abençoada, né? Então para nós, quando a gente fala assim, olha que fulano abençoado, a gente está querendo dizer em outras palavras que fulano bom de grana, que fulano poderoso na área material. Mas Deus não enxerga desse jeito. Deus enxerga aquele servo bom, é aquele que cumpre a sua palavra, seja ela qual for. Se for dom de misericórdia, se for dom de socorro, se for o dom, como no meu caso, do ensino, do pastorado, enfim, todas esses dons, o rico é aquele que reproduz. O rico é aquele que cumpre. O rico é aquele que resulta, né? Que tem como consequência de vida exatamente o expressar esse dom ao outro. É exatamente isso. Então, o que os discípulos estão achando ali, que aquele homem, poxa, aquele homem tinha tudo. De boa família, rico. Quem é que pode entrar no reino do céu se um homem como esse pode ser que não entre? Quem pode entrar? E aí Jesus, olhando tudo aquilo, ele nem responde. Ele diz o seguinte, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, há uma chance, se aquele jovem reconhecer quem ele é de fato, o porquê ele existe, o porquê ele está no planeta Terra. E é exatamente o que eu pergunto para você, que é a indagação de muitos. Por que eu existo? Por que eu estou vivo? Qual a razão da minha vida, daquilo que eu passei, daquilo que eu procedi, daquilo que eu errei, daquilo que eu fragilizei, os meus desapontamentos, o meu desânimo, a minha derrota, a minha frustração, as minhas tristezas, as minhas angústias. Por que de tudo isso? Então, o que Jesus está falando é que haveria um momento, e esse momento estava acontecendo, da pessoa se indagar e se perguntar qual a razão das coisas, qual a razão da vida, como poderiam alguns cientistas falando a respeito durante toda a história da humanidade, qual a razão da vida, né? É por isso que eu amo de paixão, eu sempre falo para você, um psiquiatra, psicólogo, também um filósofo chamado Viktor Frankl, e ele escreve em um dos seus livros, O Sentido da Vida. Né? Por quê? Porque a vida, né? Perguntaria um cientista, qual o sentido da vida? E aí Viktor Frankl responderia o seguinte, a vida com sentido. Então nós temos o sentido da vida. Você está vivendo essa quinta-feira porque existe um sentido. Existe uma origem, existe um sentimento, existe um propósito. E o perigo das riquezas, né, diz assim, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. É claro que aqui Jesus está abordando um ambiente judaico, tá? Em um ambiente judaico, esses discípulos subirão a uma condição de julgamento, de juiz. Mas a palavra do Senhor fala, e aí nas cartas paulinas, é que nós julgaremos o mundo também, né? Nós julgaremos os anjos. Então haverá sim vamos chamar assim, uma força-tarefa de julgamento junto ao trono branco,
né? Naquele dia, como diz Isaías, no dia da vingança do Senhor. E eu não quero entrar nesse momento agora, mas é só para dizer que nós, como Paulo diz, se nós julgaremos o mundo lá naquele dia, ora, por que não saberemos julgar nesse momento, ou seja, discernir, ter todo conhecimento, ser um conselheiro ao invés de aconselhado, né? Por quê? Porque nós vivemos uma igreja fraca. A igreja hoje em dia é fraca, né? A igreja que tem mais consumidor e menos mantenedor é uma igreja fraca. Então, o que Jesus está falando é que haverá um tempo, e esse tempo, creio eu, chegou, que é o tempo do amadurecimento. É o tempo de sermos adultos de fato. Como Jesus diz, conservando, né, as qualidades de uma criança, mas sermos adultos em outro nível. E por quê? Porque a riqueza, primeiro, ela traz uma falsa sensação de segurança. Provérbios 11:28 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 17:16 diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, primeiro, falsa sensação de segurança. O dinheiro também pode trazer uma falsa sensação de sabedoria. Uma sabedoria humana, porque ele tem dinheiro, então ele é bom, né? É por isso que ele escreve livro, porque ele tem dinheiro. Não significa nada isso, né? Provérbios 28:11, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo, porque o pobre, ele está ouvindo tudo aquilo, ele está vendo tudo aquilo e está discernindo. Com certeza, como poderia falar, é embromation, porque isso não é verdadeiro. É porque é rico, é sábio? Não. Infelizmente, esse rico ou passou por cima de muitos, ou seja, matou, entre aspas, não matou fisicamente, mas matou, né, emocionalmente a muitos. Ou então, ele é rico por causa do dom de Deus. Se ele for rico por causa do dom de Deus e se sentir sábio, ele também está pecando. Por quê? Porque a riqueza gera orgulho. Né? Ezequiel 28:3-7, o Senhor o Senhor Deus está falando do diabo, não dá tempo mais de ler. E quarto lugar, a riqueza pode tornar a palavra infrutífera, né? Mateus 13:22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por quê? O rico tem dificuldade em absorver a palavra, em aprender com a palavra, em discernir a palavra. O rico tem muita dificuldade. Por que ele tem muita dificuldade? Porque ele criou um feudo, ele criou um mundo paralelo. Como dizem alguns, ele criou uma Nárnia ao redor dele. Então, na concepção dele, ele é o rei daquele lugar. E, na verdade, ele é um pobre, cego e nu, como diz a palavra lá no Apocalipse a respeito das igrejas. Riquezas geram amor às riquezas. 1 Timóteo 6, de 6-11, já estou terminando, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisas alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Bom, pena que não dá mais tempo, mas Timóteo, Paulo, né, falando ao seu discípulo Timóteo, ele fala de verdades maravilhosas e de como nós criarmos antídotos para que, havendo a riqueza, por quê?
porque a riqueza é um dom de Deus, e a Bíblia fala para nós buscarmos os melhores dons, então não é teologia da prosperidade, é um fato. Agora, do outro lado, eu preciso aprender com Provérbios 30, do versículo 4 a 9, que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E olha, Provérbios falando de Jesus, que maravilha. E qual é o nome do seu filho? Se é o que sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então ele está falando o seguinte: Salomão diz o seguinte, o grande Salomão, o rico, o bilionário Salomão está dizendo o seguinte: não me dê nem de mais, nem de menos, para que eu não peque. Ou seja, nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da pobreza. Como grupos defendem um ou outro, né? Mas que nós tenhamos o equilíbrio. É exatamente o que um judeu falou há um ano e pouco atrás, há uns 2 anos, eu creio. Ele falou naquele programa da TV Cultura, Roda Viva. O dono, puxa, esqueci o nome da empresa, é uma construtora, né? De várias construtoras. E o pessoal perguntou para ele: por que o senhor fez isso? Quando o senhor chegou aos 80 anos, o senhor doou 1 bilhão. 1 bilhão. Judeu. O senhor doou 1 bilhão do seu particular, e os teus filhos se levantaram contra o Senhor e tal, mas o Senhor fez exames e tudo, então o Senhor estava na... Eu estou falando isso porque ele falou de maneira pública, né? Senão não falaria. Mas o Senhor fez os exames, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aí eles perguntaram: por que o Senhor fez isso? Ele falou: simples. Porque eu já cheguei nos 80 anos. Eu não posso dormir em várias camas, eu não posso comer em várias cozinhas. Então, aquilo que eu tenho tá bom, o resto eu vou doar. É exatamente esse ambiente de consciência, exatamente esse ambiente de sabedoria é que o Senhor propõe para que quando você estiver em prosperidade, não estar conectado a essa prosperidade, a esse enriquecimento, porque a riqueza ela passa, porque a riqueza é uma questão de momento, ora você está mais, ora você está menos, mas o que você não pode é se ancorar nessa riqueza, porque o grande perigo é esse, mas ancorar-se no Senhor, o verdadeiro autor e consumador da tua fé. Amém? Então, o que eu posso dizer a respeito dessas coisas? O que dizer? Aí eu falo para você o seguinte: seja sóbrio. Exatamente o conselho de Paulo. Seja sóbrio, equilibrado, sabendo que o Senhor, sim, Ele é poderoso para lhe dar muito além daquilo que você possa imaginar, ou pensar, ou subir ao teu coração, ou os teus olhos verem, ou os teus ouvidos ouvirem, porque o nosso Deus é abundante. Mas quando eu tenho essa consciência, eu tenho que saber também que essa abundância é para eu dividir, é para eu compartilhar. Em primeiro lugar, a obra de Deus, o reino dos céus. Em segundo lugar, aqueles que estão ao meu redor. Em terceiro lugar, para que eu tenha o termômetro, que tudo pertence ao Senhor. Ele é o verdadeiro doador, Ele é o verdadeiro proprietário, em nome de Jesus. Amém? Então é exatamente isso que faz toda a diferença. E que eu e você temos que pensar. Porque a prosperidade é algo inerente àqueles que servem ao Senhor. A riqueza é, na verdade,
um produto para nós que estamos de dentro, do lado de dentro. A riqueza é um produto da nossa vida com Deus. E se nós não formos ricos, porque é possível, porque é completamente factível. Na Bíblia não tinha muitos ricos, mas tinha muitos pobres. Então eu sei que eu tenho uma responsabilidade, como eu estou fazendo com você agora, né? É o que eu já te falei. Infelizmente, tudo que eu tenho está aqui. Eu poderia dar melhor para você? Poderia, mas eu não tenho. Então o que eu tenho eu estou dando a você, de coração. Então é exatamente essa riqueza que me faz prosperar. E essa riqueza que me faz prosperar é a riqueza que me faz entender que isso que eu tenho é um tesouro, mas que está à tua disposição, não está à minha disposição, está à tua disposição. E eu sou teu servo nesse sentido. Eu te sirvo. Eu sou um serviçal nas tuas mãos. Na palavra de Deus, em tudo, eu sou um serviçal. Então, a altivez, a soberba, o orgulho, não me cabem na minha maturidade. Porque tudo pertence ao Senhor. É o que Davi fala, não é? Por que eu vou dar do meu particular? Nada é meu. Tudo vem de Deus. E Paulo mais tarde completaria: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, colocar